Oi, queridos e queridas, tudo bem? Bom, a nossa história da semana passada, com a participação especial da Tia Beth, fez muito sucesso. Eu sei que vocês gostam de história de horror. Por isso, eu separei mais uma assim nessa mesma pegada, do livro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Vocês sabem que eu adoro esse autor, um grande escritor de vários contos populares da nossa cultura. Esse livro a gente também tem lá na sala de leitura. E a história dentro do livro que eu escolhi para contar para vocês se chama O Homem que Enxergava a Morte. Muita gente tem medo, né, de morrer, medo de falar sobre a morte, porque a gente tem certeza que vai morrer, mas a gente não sabe como é morrer, o que tem lá do outro lado, não é? Mas sabe que existem culturas onde não é assim? Lá no México, por exemplo, as pessoas fazem uma festa e celebram como se fosse o nosso carnaval, o Dia dos Mortos. Eles fazem grandes homenagens aos seus ancestrais, as pessoas da família que vieram primeiro. Interessante, né? Pensa nisso enquanto curte a nossa história de hoje. Era um homem pobre. Morava num casebre com uma mulher e seus 6 filhos pequenos. Vivia triste e inconformado pela miséria em que vivia. Um dia, sua esposa engravidou de novo e assim que o 7º filho nasceu, o homem disse à mulher: "Vou ver se acho alguém para ser padrinho do nosso filho." Temia que ninguém quisesse ser padrinho da criança. Arranjar padrinho para o 6º filho já tinha sido difícil. Quem ia querer ser compadre de um pé rapado como ele? E lá se foi o homem andando e pensando, e quanto mais pensava, mais inconformado e triste ficava. Mas no tempo, ninguém consegue colocar rédeas. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho do seu filho. Desanimado, voltava para casa quando deu uma grande ventania que levantou poeira em seus olhos e surgiu uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala de osso. Com voz baixa, ela ofereceu: "Se quiser, posso ser madrinha do seu filho." "Quem é você?" perguntou o homem. A figura respondeu: "Sou a morte." O homem não pensou 2 vezes. "Aceito. Você sempre foi justa e honesta, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Sim, quero que seja minha comadre, madrinha do meu 7º filho." E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu com a sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado com muita festa e comida farta, oferecida pela madrinha. Após a cerimônia, a morte chamou o homem de lado. "Fiquei muito feliz com o seu convite. Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim, falam mal, xingam. Essa gente não entende que eu não faço nada mais do que cumprir minha missão, minha obrigação. Já imaginou se ninguém mais morresse no mundo? Não ia sobrar lugar para as crianças que iam nascer. Você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão." E disse mais: "Quero retribuir tanta consideração. Pretendo ser uma ótima madrinha para o seu filho. E por isso vou transformá-lo numa pessoa rica, famosa e poderosa. Só assim você poderá criar, proteger e cuidar do meu afilhado. A partir de hoje, você será um médico." "Médico eu?" perguntou o sujeito espantado. "Mas eu de medicina não entendo nada." "Preste atenção", disse ela. "Volte para casa e coloque uma placa dizendo-se médico. De hoje em diante,
Caso seja chamado para examinar algum doente, somente você poderá me enxergar. Se eu estiver na cabeceira da cama, isso será sinal de que a pessoa ficará boa. Agora, se me enxergar no pé da cama do doente, logo logo vai esticar as canelas. E nesse instante soprou um vento gelado e a morte disse: daqui para frente você vai ter o dom de conseguir enxergar a morte cumprindo a sua missão. O homem pegou um prego e um martelo, escreveu médico numa tabuleta e a pregou em frente à sua casa. Logo apareceram as primeiras pessoas adoentadas. O tempo passava correndo, feito um rio que ninguém vê. Enquanto isso, sua fama de médico começou a crescer, pois ele não errava uma. O doente podia estar muito mal e até já desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a pouco o doente estava curado. Em outros casos, às vezes a pessoa nem parecia muito enferma, mas se o médico dissesse que não tinha jeito, não demorava muito e a pessoa, batia as botas. A fama do homem pobre que virou médico correu o mundo e, com a fama, veio a fortuna. Como muitas pessoas curadas costumavam a pagar bem, o sujeito acabou ficando rico. Mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação. O 7º filho do homem, afilhado da morte, cresceu e tornou-se adulto. Certa noite, bateram na porta da casa do médico. Quando o médico abriu, soprou uma forte ventania e apareceu uma figura curva, vestindo capa escura, apoiada numa bengala de osso, que falou em voz baixa: caro compadre, tenho uma notícia triste. Sua hora chegou. Seu filho já é homem feito. Estou aqui para levar você. O médico deu um pulo da cadeira. Mas como? Eu fui pobre e sofri muito. Agora tenho profissão, ajudo as pessoas. Tenho riqueza e fartura e você aparece para me levar? Não, isso não é justo. O médico não se conformava e argumentou, pediu, suplicou, tanto que a morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo. Só porque somos compadres, só por ser madrinha de seu filho, vou dar mais um ano de vida. Disse isso e sumiu numa ventania. O velho médico continuou trabalhando. Um dia, recebeu um chamado urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Ele pegou a sua maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou, parada lá no pé da cama, a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. O médico examinou a moça. Ela era tão bonita e delicada que ele sentiu pena. Uma pessoa tão jovem, com uma vida inteira pela frente, não podia morrer assim, sem mais nem menos. Então, ele pensou e tomou uma decisão. Já estou velho, não tenho nada a perder. Pela primeira vez na vida vou ter que desafiar minha comadre. E rápido, de surpresa, sem que a morte pudesse fazer qualquer coisa, deu um jeito de virar o corpo da menina na cama. E a cabeça ficou no lugar dos pés. E os pés foram parar do lado da cabeceira. Fez isso e berrou: tenho certeza, ela vai viver. A menina abriu os olhos e sorriu como se estivesse acordado de um sonho ruim. A morte soltou um uivo e foi embora, contrariada. E no dia seguinte apareceu na casa do médico, num pé de vento. Que história é essa? Ontem você me enganou. Mas ela ainda era uma criança. E daí? Você contrariou o destino. Agora vai pagar caro. Vou levar você no lugar dela.
O médico tentou negociar, disse que queria viver mais um pouco. Quero te mostrar uma coisa. E, num passe de mágica, transportou o médico para um lugar desconhecido e estranho. Era um salão imenso, cheio de velas acesas, de todas as qualidades, tipos e tamanhos. O que é isso? Quis saber o velho. Cada vela dessas corresponde à vida de uma pessoa. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim. Olha a sua. E mostrou um toquinho de vela com uma chama trêmula, quase se apagando. Mas então minha vida está por um fio. Quer dizer que não me resta nenhuma esperança? A morte fez que sim com a cabeça e, em seguida, noutro passe de mágica, transportou o médico de volta para casa. Tenho um último pedido antes de morrer. Gostaria de rezar o Pai Nosso. A morte concordou, mas o velho médico não ficou satisfeito. Quero que me prometa uma coisa. Jure, de pé junto, que só vai me levar embora depois que eu terminar a oração. A morte jurou e o homem começou a rezar. Pai Nosso que começou, parou e gargalhou. Vamos lá, compadre. Termine com isso que eu tenho mais o que fazer. Coisa nenhuma. Você jurou que só me levava se eu terminasse de rezar. Pois pretendo levar anos para acabar minha reza. Ao perceber que tinha sido enganada mais uma vez, a morte rodopiou no vento e foi embora. Mas antes fez uma ameaça. Deixa que eu pego você. Dizem que aquele homem ainda durou muitos e muitos anos. Mas um dia, andando a cavalo por uma estrada, deu com um corpo caído. O velho médico bem que tentou, mas não havia mais o que fazer. Que tristeza, morrer assim sozinho, caído no caminho, disse o médico. Antes de enterrar o infeliz, o bom homem tirou o chapéu e rezou o Pai Nosso. Mal acabou de dizer amém, levantou uma grande ventania e o morto abriu os olhos e sorriu. Era a morte, fingindo-se de morto. Agora você não me escapa. Naquele exato instante, uma vela pequena, num lugar desconhecido e estranho, estremeceu e ficou sem luz. Viu só? Um conto de arrepiar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo com um medinho. Na semana que vem eu volto com mais histórias. Beijos!